Graça e paz a todos que me vê e que me ouvem neste momento. Que as bênçãos, a misericórdia de Deus, o amor de Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Amém. Um teste para todos nós. Para mim, para vocês, parem e reflitam. A quanto está o nível de obediência minha e de vocês a Deus? 0, 5, 10, 50, 100%? Como está? A quanto está o nível de obediência que eu tenho tido para com meu Deus? Tido para com Cristo. Vamos para o livro de Esdras. Alguém pode dizer, oxe, não soube nem pronunciar o nome Esdras. Quem já está acostumado a me ver sabe, eu já falei nisso muitas vezes, mas quem pode ser novato, que está me vendo recentemente, né? Aí vê esse não, que nome é esse? Só dá uma repaginada rapidamente. Quem já está acostumado, que já sabe, bom. Quem não, fique sabendo. Esses nomes que nós temos nas nossas Bíblias não são os nomes originais. Esses nomes são transliterados, adaptados. Uma transliteração, uma regra de fonética de uma nação para com outra. Os nomes que temos em seus originais, o modo de pronunciar são outros. Como esse aqui, por exemplo, que eu falei, Esdras, Esra, é no original, hebraico. As escrituras sagradas, ela foi escrita, os manuscritos, em seus originais, era o hebraico, o aramaico e o grego. Né? Hebraico, aramaico e transcrito para o grego. Né? Aí essas compilações de manuscrito juntaram-se, formou o Canon. Juntou, né, os manuscritos inspirados por Deus e uniram-se em um só livro. Dado o nome de... Se dá o nome de Bíblia, conjunto de livros. Né? Mas em seus originais é o hebraico, o aramaico e o grego. E os nomes lá contidos não são esses que temos nas nossas Bíblias. É claro, é falso? Não. Aqui é transliteração, adaptação, um modo de pronunciar de uma língua para outra. Exemplo, Jesus Cristo. Nós pronunciamos assim. Mas um americano é Jesus Christ. Jesus Christ é outra pessoa? Não, é a mesma. Jesus Christ é outra pessoa? Não. É a mesma. Mas a língua dele, ninguém fala igual a ninguém. O modo de pronunciar é outro. Deus, God. Em inglês, Allah. Em árabe. E por aí vai. Cada língua tem seu modo de pronunciar. Cada língua tem seu modo de falar. Cada um tem seu jeito. A língua tem um sotaque diferente, um modo de falar. Não pronuncia como eu estou pronunciando aqui. É a mesma coisa o nome Jesus. Em seu original é Yeshua. Esse é o nome. Alguns falam que... Tem uma outra comunidade aí que fala que é Yahushua. Porque o tentagrama do Senhor também se tira essa pronúncia de Yahu. Yahu. Aí eles falam que Yahu, nome do Pai, contido no tentagrama, Shua, salvação. O Pai é salvação, ficaria assim. Yahushua, o Pai é salvação. Deus se fez carne, habitou entre nós. A raça humana não o glorificou, o matou, mas foi necessário para o plano de salvação de todos nós, seres humanos. Ao terceiro dia ressuscitou e ascendeu ao céu novamente. A justiça e justificação para nos salvar de nós mesmos, né? Do pecado entranhado em nossas carnes. Pois bem, então, já outros falam que o nome, como eu falei, Yahushua, mas depois, com o passar do tempo, os judeus compilaram, simplificaram, né, a forma contraída deste nome, aí botou Yeshua. Encontrado em muitos parques arqueológicos, lá em Israel, em ruínas de sinagoga, o nome Yeshua. Manuscritos muito antigos, siríacos, Shem Tovem, hebraico, Yeshua.
o nome. Aí ele já fala que é uma forma de contração do nome, simplificação, Yeshua. Já os gregos, aí você vê, no original hebraico, aramaico, Yeshua, Yeshua. Já quando você vai, o grego, manuscritos gregos, é Yesor. Oxe, e a outra pessoa? Não, porque os gregos de língua grega, o grego koiné, antigo, aquelas línguas, antigo, ele não conseguia pronunciar Yeshua. Era Yesor, Yesor, Yeshua, Yesor. Ele pronunciava assim, Yesor. Era a língua, não conseguia pronunciar. A mesma coisa, Jesus, Jesus. Olha, em inglês, olha, né? Aí, Yeshua, aí no grego, Yeso. Já no latim, Ieso. Ieso. No grego, 2S, Ieso. Já é diferente, um S só. O nome Jesus, propriamente dito, para quem não sabe, mais uma, fique sabendo, é um nome novo. Um novo nome, sim, existe só aproximadamente há 500 anos. Até o século XV se pronunciava o nome original, Yeshua, ou Yesor, ou em latim, Ieso. Não Jesus, porque o J não existe, nem no hebraico, nem no aramaico, nem no grego. Foi acrescentado uma regra de pronunciação, uma regra de fonética, e foi, né, acrescentado o J e o S. E do século XVI para cá, quando surgiu, e é mundialmente conhecido, né, por este nome, Jesus Cristo. Agora é claro que tem uns aí, uns fanáticos, uns lunáticos, religiões de nomes, que se espalham esses movimentos pela internet. Não, não pode chamar o nome Jesus não. Ô, rapaz, tanta gente se transformou, tantas vidas foram mudadas, milagres são feitos neste nome de Jesus. É o melhor que eu te digo é que não blasfeme. Não blasfeme. Esse nome Deus usa e vem usando para mudar vidas verdadeiramente. E tem um monte aí que pronuncia Yeshua, Yahushua, Yehoshua, o que quer que seja, e são miseráveis e desgraçados, maus e perversos, condenadores. E aí, o que é que adianta? Grandes homens, letrados e tudo, são maus, perversos, adúlteros, mentirosos, e o humilde ali presta todos os requisitos que Deus necessita em um homem. E aí? Estou falando aqui para a gente saber, para a gente ter conhecimento, mas não, eu quero continuar para não. Aqui é para a gente saber e ter conhecimento. Mas, é claro, conhecimento é bom, né? Ele ajuda mais, só para saber, para se informar. Porque eu pronunciei, eu gosto de quando eu estou dando uma mensagem, minhas palavras, minhas pregações é expositiva, ou seja, estudo, mensagem com estudo, eu cubro toda a área. Se eu falo de um jeito, eu vou mostrar a vocês por que falei desse jeito. Esdras, falou errado? Não, esse é o nome seu original. Como vários outros, Moshe, Moisés, né? E vários outros, Yarmialhu, olha, Jeremias, Yeshaialhu, Isaías, Miqueias, e Yonã, Jonas, Iof, Jó, e por aí vai, milhares de nomes, Yohanan, João, Kefa, Pedro, olha, que nomes, Shaur, que é o seu nome hebraico, mas o seu nome romano, Paulus, né? Paulo, né? Tem esses dois nomes. Paulo tem dupla nacionalidade. Ele é um judeu, hebreu de hebreu, como ele fala, nascido, né, da tribo de Benjamim, mas nasceu em Tarso da Cilícia, né, território daquela região romano, né? E tinha dupla, pegou duas nacionalidades, dois nomes, né? Tinha o nome dele judeu, circuncidado ao 8º dia, como ele próprio fala nas escrituras, né? Shaur. Aí, mas Saulo já é a forma agrecizada de se pronunciar. Saulo. Mas o nome é Shaur, mas os gregos não conseguiam pronunciar Shaur. Do mesmo jeito de Yeshua, não conseguia pronunciar. SH, não pronunciar. O modo de pronunciação já era outro jeito. Shaur já chamava Saulo. Saulo. Já era outro modo de pronunciação, mas era o mesmo nome, mas porque não conseguia. Aí, de acordo com o suar, o pronunciar dos seus lábios, é que a gente pega e vai escrevendo. Se fosse trazer para nós hoje Yeshua, o nome original ficaria o quê? I-E-X-U-A. Yeshua. Pelo suar da boca. Yeshua. Soa para mim como o quê? Yeshua. I-E-X-U-A. Yeshua. Soa isso. Aí começa agora a se pronunciar assim. Transliteração. Suar da boca. Transliteração. Adaptação. Regra de pronunciação. E por aí vai. E é um assunto tão complexo que a gente for
É muita coisa, mas não vai fugir um pouco do tema de hoje. E aqui eu só fiz dar uma explicação para irmãos que possa ser novo, tá me vendo aqui pela primeira vez e fica meio perdido. Aí eu gosto de cobrir todas as brechas. Quem já vem me assistindo e me conhece sabe que eu não gosto de explicar nada deixando ponta solta. Eu gosto de cobrir tudo. Pois bem, vamos entrar num assunto propriamente dito. Vamos, o tema de hoje, né? A quanto está o meu nível de obediência ao Senhor? Nesse livro de Esdras, né? Capítulo 9. O livro de Esdras, como podemos ver, depois a gente vê o livro de Neemias em seguida, o homem mexe em tudo. Tudo ele mexe. Antigamente, logo nas suas origens, hebraico, aramaico, naqueles tempos ali, o aramaico chegou a uma certa época que era a língua forte, naqueles tempos ali, a língua dos caldeus era a língua forte daquela região, o aramaico, nos tempos de Cristo, fortíssimo. O que acontece? Como eu falei, esses escritos, naqueles tempos ali, aquelas origens, esse livro, hoje temos a divisão dele, Esdras, né, e Neemias, mas não era assim. Mas o homem mexe em tudo. Ele disse que é melhor organização e tudo mais, mas não era assim, era uma coisa só, era uma obra só, porque todas elas é uma sequência. Aqui é o cumprimento da promessa de Deus, do Eterno, né? O cumprimento de sua profecia que o povo de Israel, por sua desobediência, ia ser levado cativo para a Babilônia, mas depois de 70 anos ia retornar. Então, o livro de Esdras, Neemias, consequentemente, nem seus originais, que foram feitos na época, era uma coisa só. Era uma obra só. Não tinha essa divisão. Aí Esdras, aí depois Neemias, não. Era um volume só, era uma coisa só. Aí depois houve-se essa divisão. Fizeram essa divisão. Como o Lucas, quando escreveu a obra Atos, quando escreveu o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, não era esse título. Era uma coisa só. Mas depois houve-se essa divisão. Né? Se dividiram o Evangelho de Lucas, dividiram em seus escritos, em suas pesquisas, no seu testemunho e tudo mais visto. Aí eles fizeram essa divisão. É como esse de Esdras e Neemias, era uma coisa só, um volume só. Porque como eu falei, cumpre-se tratado a promessa de Deus, o cumprimento que o que Deus diz está dito, onde as pessoas saem, onde o povo ia ficar cativo, né, na Babilônia por desobediência por 70 anos, mas depois Deus ia restaurá-lo novamente em sua terra. Então é o que conta aqui Esdras. O povo de Israel, Esdras e Neemias consequentemente, né? Voltando à terra, reconstruindo o templo, reconstrução do templo, toda essa sequência. O retorno e reconstrução do templo e tudo mais. Tudo você vê nesses dois livros. O que acontece que eu quero trazer como curiosidade com essa pergunta do vídeo, né, que eu fiz? Uma pergunta que eu me respondo a mim mesmo e cada um de vocês responde a si mesmo. É um teste para cada um em cima disso aqui. Veja só a magnitude. Esdras, voltando com todas as pessoas, voltando com os seus compatriotas do exílio, como Deus tinha prometido, se deparou com algumas coisas. O povo passou os 70 anos no cativeiro por desobediência, por idolatria, se esquecer de Deus, praticar atos idólatras. O profeta Yarmial, Jeremias, passou anos pregando para eles, mas não teve jeito. Aí o Senhor diz, como prometido, trouxe a Babilônia até eles, matou um monte ao fio da espada. Outros que eram fiéis a Deus, o profeta Ezequiel, Daniel, e outros, Deus, mesmo em terra estranha, mesmo no meio a imundície, mesmo em meio a este mundo de caos que vivemos, Deus protege os seus e exalta no meio dessas nojeiras, como fez com o profeta Daniel, mesmo no meio daquele rei, achou graça naqueles reis, que mesmo em meio à imundície, honrou o nome do Senhor e não se corrompeu, orava 3 vezes por dia. Ezequiel e vários outros, aí o Senhor botou a mão. Para os desobedientes, ficaram de escravos, levando chicotada, chibatada e muitas outras coisas mais. Mas o Senhor cumpriu a promessa. Muitos morreram ali, muitos nasceram. E passou os 70 anos e retornaram à terra. Aí, muitos não aprendem com os erros. Foram para a Babilônia, cativos e escravos, devido à desobediência aos mandamentos de Deus, devido à desobediência ao que Deus tinha estabelecido. Mas muitos não aprendem e agora se corrompem.
uma das coisas mais fortes de suas corrupção, uma das coisas, a adoração a ídolos e muitas outras coisas, a deuses pagãos daquele povo, uma das coisas fortes, né? Muitas coisas dessas, mas uma das coisas fortes também, que aqui é relatado, que eu quero trazer para vocês, é o casamento com as mulheres ímpias. Constituiu famílias com mulheres ímpias. Desde o livro de Yehoshua, Josué, o Senhor já tinha dito, vocês estão indo para uma terra onde a sua vizinhança, o Senhor tinha entregado aquelas nações, várias delas na mão dos israelitas. Mas alguns sobraram ali. Deus deixou como um teste até. Deus sabia, Deus sabe de tudo, para se cumprir. O que acontece? E Deus avisou. Não se desvie para a direita nem para a esquerda. Lembre-se de tudo, da lei, da Torá, orientações e instruções que eu dei ao meu servo Moisés e que repassou a vocês. Cuidado para não se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Se mantenham retos, em linha reta, sem nada se desviar. Estão indo para uma terra onde o povo pratica todo o ato de iniquidade e suas religiões pagãs, adoração a ídolos, imagens, prática abomináveis, mata criança, a seus próprios filhos oferecendo a deuses pagãos e vários outros atos imorais. Não façam aliança com esses povos, para não se corromper. Não se misture, não se dê em casamento, não dê seus filhos nem suas filhas em casamento, não se case com esse povo, para não fazer parte de suas abominações. E para que vá bem nesta terra. Deus disse, Deus avisou, mas não tem jeito. É como a mesma coisa hoje. Deus falou, Deus avisou. E mesmo assim, o povo se corrompeu. Foram cativos, passaram 70 anos, e muitos não aprendeu a dose. E vem aqui, e vamos ler. Vamos ler, vamos deixar que a Bíblia nos guie. Esdras, capítulo 9, em diante. Vamos ler. Passado todos esses acontecimentos, os príncipes e capitães do povo vieram falar comigo, com Esdras, dizendo: o povo de Israel, inclusive sacerdotes e os levitas, não estão conseguindo se manter separados dos povos vizinhos e de suas práticas pagãs e abomináveis, como a dos cananeus, hititas, fariseus, jebuseus, amonitas, moabitas, egípcios e amorreus. Toda essa raça pagã que existia naquele tempo e que nós herdamos muitos costumes deles, ainda é espalhado. Porquanto eles e seus filhos se casaram com as filhas desses povos, e nelas depositaram semente sagrada. Isto é, mesclaram a linhagem santa com a tradição pagã desses povos. E pior, nossos líderes, oficiais e magistrados foram os primeiros a cometer essa infidelidade e transgressão. Hoje é o que mais vemos. Vários líderes aí de congregações fazem o que não presta. E os membros seguiam a mesma linha. Muitos líderes só comem bucha dos líderes. O sistema eclesiástico maior diz isso, o pastor tem que seguir a mesma linha, até a mesma pregação, não pode escapar, não pode fugir, não pode defender o evangelho. Só a bucha que eles passam. E prega mastigadozinho. E o povo vai na onda e termina se corrompendo. Os verdadeiros não, mas um monte se corrompe. Assim que eu vi esse relato, olha só, até os líderes, eles foram os primeiros. Aí Esdras diz: assim que eu ouvi este relato, rasguei a minha túnica e meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei estarrecido. Então se ajuntaram ao meu redor todos que amavam e temiam a palavra do Elohim de Israel, por causa do erro abominável cometido por grande parte dos exilados. Aí não aprenderam. Né? Por causa do erro abominável cometido por grande parte dos exilados que haviam retornado, contudo eu permaneci sentado, horrorizado e atônito, até chegar a hora do sacrifício, ao pôr do sol. Assim que chegou o momento do sacrifício vespertino, levantei-me do meu abatimento e, com a túnica e o manto rasgado em sinal de revolta e humilhação, coloquei-me de joelhos e estendi as mãos a Yahvé, o Senhor, meu Elohim, meu Deus, e orei. Vejam só, não? Oh, meu Deus, estou por demais aterrado, indignado e envergonhado para erguer meu rosto em tua direção. Meu Deus, por quanto os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. Desde a época dos nossos antepassados até hoje estamos sob grande peso de culpa, e por causa de nossas iniquidades fomos entregues nós,
os nossos reis e inclusive os nossos sacerdotes nas mãos dos poderosos pagãos de outras terras e sujeitos à espada, à escravidão e aos açoites, à extorsão, à ignomínia, como se pode observar nestes dias. Agora, por breve momento, nos manifestou mais uma vez o poder da graça de Yahvé, nosso Elohim, para salvar um remanescente e conceder-nos um lugar seguro em teu santuário. E dessa maneira o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nosso cativeiro. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis da Pérsia. Ele nos outorgou uma nova vida a fim de reconstruirmos a casa do nosso Deus e reformarmos a ruína do antigo templo e nos deu muralhas de proteção em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, o nosso Deus, que diremos diante desses fatos horríveis ocorridos devido ao nosso afastamento dos teus mandamentos, os quais ordenaste por intermédio dos teus servos profetas, afirmando: a terra em que adentrais para tomar posse é terra contaminada pelas práticas religiosas pagãs e repugnantes dos seus povos, pelas abominações com que, na sua corrupção, influenciaram e perverteram toda essa terra, de uma extremidade à outra. Por esta razão, não darei às vossas filhas os seus filhos, e jamais procurei a paz ou o bem desses povos, para que sejais fortes e comais o melhor dessa terra. E deixei por herança os vossos filhos para sempre. Depois de tudo o que nos aconteceu por causa dos nossos erros, obra má e de nossa pesada culpa, ainda assim tu, ó nosso Deus, nos tem castigados menos do que merecemos, considerando a abominação dos nossos pecados, e ainda nos permitiste este remanescente. Como então poderíamos desobedecer outra vez a tua palavra e os teus mandamentos, celebrar alianças e matrimônios com pessoas que praticam todo tipo de paganismo? Se fizermos isso, tu ficarias tão irado conosco que nos destruiria completamente e não deixaria que ninguém escapasse. Ó Yahvé, Senhor Deus de Israel, tu és justo, mas em sua misericórdia nos deixaste escapar com vida, como se pode ver hoje. Nós te confiamos que somos culpados, não temos o direito de ficar na tua presença. Enquanto Esdras orava, confessando e intercedendo pelo povo, já agora no 10, né? Capítulo 10. Prostrado diante da casa de Deus, enquanto ele orava, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam e se lamentavam pelo erro cometido. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, dirigiu-se a Esdras e lhe propôs: temos sido desleais para com nosso Deus, quando celebramos aliança e matrimônios com mulheres estrangeiras dentre os povos pagãos da terra. Entretanto, é certo que há esperança para Israel. Façamos, pois, agora uma aliança com o nosso Deus, de que mandaremos embora todas as mulheres pagãs e os seus filhos, conforme o conselho do meu Senhor, e dos que amam e temem diante dos mandamentos do nosso Deus, que tudo seja feito em conformidade com o que orienta toda a Torá. Levanta-te, pois a ti compete agir, contudo estaremos ao teu lado, coragem e mãos às obras. Olha só, aí é o ponto que eu quero chegar. Sabemos que pecamos, foram para o castigo, passaram 70 anos, milhares morreram, outros foram escravizados, sofreram, depois Deus prometeu, trouxe eles de volta, mas não aprenderam, chegaram no cativeiro, ainda no meio da podridão, ainda foi se casar e se agarrar com as mulheres daquelas regiões pagãs. E formou família, e teve filhos. Volta para a terra, Deus cumpriu a sua promessa, mas já estava começando na podridão de novo. Raabe, a prostituta. Por que Deus permitiu ela? Por que permitiu ela lá no povo de Israel? Deus também não poderia permitir isso? E aí? Mas ela se arrependeu de todo o seu passado, renegou toda a imundícia dos seus deuses pagãos e agora só passou a cultuar e crer verdadeiramente no Deus de Israel. É diferente de muitos desses aqui. Vieram, casaram com os israelitas, formaram família, tiveram filho, mas não abandonaram suas práticas, continuou com a sua idolatria e, consequentemente, levando os israelitas também ao paganismo. E agora já não se lembrava mais de Deus de Israel, já estava com as imagens de escultura e todo o paganismo e todas as imundícias, a Baal, a Será, a Mote, aos deuses pagãos naquela época. Tudo de novo. Por isso que Deus via,
Podia um se arrepender, Raabe é um exemplo, mas milhares e milhares não. É como a lepra, saía contaminando todo mundo, por isso tinha que afastar. Que hoje é hanseníase, é contagiosa, pega. Então a mesma coisa é aqui, Deus sabia disso. Se misturasse ia se contaminar, mas aprender, levar chicotaram, foram para o cativeiro, mas não teve jeito. Chegou lá de novo, estava voltando para a Terra Santa, muitos deles contaminados. E como aqui diz, os líderes eram os primeiros. Ou como hoje nós vemos, vários líderes indo embora e os outros vão atrás. Não todos, lógico, mas muitos vão. É como aqui. E vejam só, o que é que acontece? Eles agora convocam todo o povo para uma reunião, convoca aquela multidão de gente para a reunião, todos temerosos, para saber o que de fato ia ser dito, e todos vieram, aquela multidão de gente. E lá foi dito, o que nós falamos, que iam fazer uma nova aliança com Deus, se vocês lerem, que se eu vou ler vai ficar muito extenso, né? E que tinha que ser feito, ia ser feito dessa forma. Repassaram para o povo que desobedeceram a lei de Deus, por isso que passaram por toda aquela aflição. Deus concedeu graça novamente, mas se corrompeu do sacerdote ao levita, dos maiores aos menores. E que se quisessem ter uma aliança novamente com Deus, teria que pegar suas esposas e seus filhos e mandar embora todo aquele povo pagão. Tinha que devolver e mandar embora. E só ficar o povo de Israel verdadeiramente, se quisesse uma aliança, uma nova aliança com o Senhor, para que a sua graça imperasse naquele meio. Olha aí, aquela multidão de gente. Aí um no meio disse, mas é muita gente. Olha só como se formou de gente. É muita gente, não vai ser algo que possa se fazer da noite para o dia. Então, alguns disseram, então nomeei chefes, líderes, chefes de família, para guiar e organizar, saber pegar nome certinho de quantos tem, julgar cada caso, e em seguida botar em prática o que nós falamos aqui, e fazermos uma nova aliança com Deus. E aí que se fez, você já vê no capítulo 10, 16, a comunidade dos que retornariam do exílio decidiu agir conforme o proposto. O sacerdote Esdras escolheu chefe de família, um de cada família, todos eles convocados por nome. E no primeiro dia do 10º mês, eles se assentaram para investigar e julgar cada caso. E no primeiro dia do primeiro mês, terminaram de avaliar todos os casos de casamento com mulheres estrangeiras. Aí aqui no versículo 18 do 10. Entre os descendentes dos sacerdotes, revelaram-se estes que haviam casado com mulheres estrangeiras dos filhos de Jesuá, filhos de Jodá, que por aí vai. São muitos. Você vê já aqui, que o livro de Esdras tem 10 capítulos, você já vê aqui para o final um monte de nomes, sacerdotes, levitas, cantores, um monte deles. Mas, no final do versículo 44 do capítulo 10, diz, todos esses homens haviam desposado mulheres estrangeiras. Eles tiveram que se divorciar delas e despedirem com os seus filhos. Aí eu chego e digo, aí eu pergunto, como está o seu nível de obediência com Deus? Em cima disso aqui tudo que a gente viu. Se vocês quiserem ler, você lê com mais detalhe, está muito bem explicado, dá para entender. Mas o fato que me chamou a atenção aqui, e que eu pergunto novamente, como está o seu nível de obediência com Deus, a aliança? Deus tinha dito tudo a este povo, não faça aliança com este povo. Não faça. Mas eles fizeram, se apaixonou, o inimigo é assim mesmo. As mulheres israelitas, mulheres comportadas, bem vestidas, mulheres compostas, mas as mulheres cananeias, aquelas mulheres pagãs, as caras todas pintadas, cheias de brinco, aquelas argolas, porque hoje esses costumes de brinco e batom já vêm dessa época. Não adianta nem se escandalizar, se vocês precisarem, você vê pintura de olho, de tudo, veio dentro do Egito, antigo, nação pagã, e se adentrou a todas as outras. Hoje tem muitas coisas aí que muitas pessoas fazem e nem sabem que veio do paganismo antigo, e todas essas idolatrias e muitas coisas mais. E as mulheres belíssimas, né? As roupas nada de composta, como muitas vemos hoje, mulheres nuas. Hoje você vê muitas mulheres bonitas, bem feitas, mas quase nuas na rua. E os homens enlouqueciam. Com certeza eu creio por mim, que aquelas mulheres daquele tempo, tudo assim, eles ficavam doidos, e cediam e casavam-se com elas. Casavam-se e formavam a família. Mas elas não deixavam de seguir os seus deuses pagãos, continuavam com suas idolatrias e arrastavam o povo de Israel junto. Aí eu pergunto para você, mas no final, fez a aliança, fizeram a fiscalização, tudo certinho, e eles tiveram que mandar desposar, desquitar-se, se separar, dar o divórcio,
e mandar elas embora com seus filhos. E voltar a uma aliança séria e sincera para com o Senhor. Em cima desta parte eu te pergunto novamente, como está o teu nível de obediência para com Deus? Minha gente, é forte. Você ter a sua esposa e ter o seu filho. Desobedeceu a Deus, mas você se apaixonou por aquela mulher se apaixonou para com você. Você formou semente, teve um filho com ela, mas teve que mandar embora, vai embora. Abraão teve que mandar Ismael embora, porque Deus o disse, a mulher falou, a mulher dele disse, não está dando certo isso aqui. Né? O filho de Ismael com Isaac. O Ismael, que era da serva, com Isaac. E o Senhor disse, vai embora, manda ele embora com a mãe. Ele não vai herdar a promessa que eu fiz com você, que era Isaac, não era ele. Não veio da serva, mas sim da sua esposa, e é Isaac. E a promessa é para ele, não para ele. Manda ele embora. E aí? É meu filho. Era meu filho. É meu filho. Sangue do meu sangue. Mas o Senhor disse, manda ele embora, eu vou cuidar dele, vou fazer dele uma grande nação. É o pai dos árabes. Quem não sabe que os árabes são poderosos, ricos, mina petróleo no chão, ricos, chique, é uma terra rica. O Senhor disse que ia fazer dele um povo forte, e fez. Mas, neste momento, você olha e se entristece e diz, meu filho, mandar meu filho embora, sei que Deus vai cuidar dele, mas qual é o pai que não quer ter o filho perto dele? Veja aqui, nessa parte de Esdras, mulheres e filhos. Teve que mandar embora as esposas, mesmo Deus disse que não queria mais casaram, creio eu, casou porque gostou. Teve filhos, constituiu família. E teve que mandar embora ela com seus filhos. E aí? Para com amor ao Deus dos céus. Disse Jesus, aquele que não nega-se a si mesmo, não toma a sua cruz, aquele que não nega-se a si mesmo, nega-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E aquele que não nega-se a si mesmo, nem toma a sua cruz, não pode ser meu talmide, ou seja, meu discípulo. E aí? Veja o nível de obediência. Pegou as esposas, é algo forte. Sangue do meu sangue, mulher e filho, olha, vai-te embora. E mandar embora e fazer uma nova aliança com Deus em obediência a Ele sincera e verdadeira. Você teria essa coragem? Você, a sua fé, está nesse nível de renegar, que muitas vezes na congregação você fala algo das Escrituras para o povo que ouve, principalmente este povo de hoje, não todos, mas a massa, prega. Irmãos, por favor, desliga o celular dentro da igreja, aqui é um local, é uma casa de oração, é um templo. Ou se vocês que fazem reunião em casa, estamos dentro de casa, no local de reunião, com outros congregando, mas é um local onde o Senhor disse, onde tiver 2, 3, eu estarei no meio de vós, aqui tem 8, 10, o Senhor está aqui, o Espírito dele está aqui, e vocês com o celular ligado, e muitos baixam a cabeça para estar respondendo resposta de outros com o celular ligado, com o WhatsApp, eu faço uma coisa dessa não. E quando você fala algo desse tipo, acham ruim. Já vi gente na minha frente dizer, oxe, para desligar celular por causa de igreja, nada. Acha ruim, vira a cara, sai da igreja, igreja chata. Sai e vai para outra que permite tudo isso. Não quer nem saber. Porque ele não quer saber que você aprende, ele quer saber o que você tem no bolso para dar a ele, só isso. Não está compromissado com a verdade. Coisa desse tipo, coisa tão simples como essa, de ligar um celular, a pessoa não desliga. Meu irmão, olha as vestes. Ah, mas veste não dá vergonha não. Sim, vai andar com 2 shorts na rua, irmã? 3 dedos na rua? Essa é uma mulher de Deus? Roupa não dá vergonha não. Aquela outra anda com vestido no calcanhar. O cabelo longo, não usa batom, não usa brinco. E estava chifrando o marido. Não todos, é lógico. Mas estava chifrando o marido. E aí, deu vergonha a ela? Tá certo. Mas o maior testemunho de um servo de Deus, de uma serva de Deus, o maior testemunho é o seu comportamento. É o seu caráter. É o seu falar, o seu pronunciar, o seu andar, o seu vestir. Isso é o maior modo, as suas ações, o seu testemunho.
é o maior método de evangelizar no mundo. É o melhor método de evangelização. É o seu testemunho. Evangeliza sem abrir a boca. Como você espera que Cristo seja refletido em você dessa forma? Pequenas coisas que se falam na igreja, a pessoa fica com cara feia e sai. Imagine se pedir que você se abandone de uma mulher pagã, ou do seu marido pagão, e do seu filho, mande-o embora, e se dedicar, e passe a se dedicar a Deus, e obedecer a Deus, com uma forma como essa. Estou dando só um exemplo, aqui é só um exemplo. Ou algo grande que você goste muito, que você tenha que negar, deixar para lá, para ter uma comunhão verdadeira e sincera com Deus. E aí? Como está teu nível de fé para com Deus? 0, 50% ou 100%? Essa pergunta e a resposta é você para com Deus. A paz seja convosco, a todos. Que o amor de Deus, a paz de Jesus Cristo, adentre vossos corações e vos encha de paz. Que assim seja. Amém.